E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um curso de administração financeira e análise de empresa. Nessa parte do curso, nós vamos analisar alguns dos índices que existem para análise da empresa. Em geral, vão ser esses daqui. Vão ter alguns outros que eu vou comentar mais no final desse slide. Índice de solvência de curto prazo, que nós vamos trabalhar nesse vídeo. Índice de solvência de longo prazo ou endividamento geral da empresa, nós vamos trabalhar no vídeo posterior, vai ser o próximo. Medidas de atividade de gestão de ativo ou de giro, que vai medir como que os recursos estão sendo geridos dentro da empresa, rotatividade de estoque, de caixa, de tudo. Medidas de lucratividade, medidas de rentabilidade, identidade do POM, medidas extras e depois medidas de valor de mercado. Isso daqui vão ser todos os índices que nós vamos trabalhar. Observando que algumas medidas de fluxo de caixa e tesouraria não serão apresentadas no momento, ficando para vídeos futuros, porque eu quero trabalhar uma ideia de aplicação desses índices nos próximos vídeos. Então, para fazer os exercícios pegando empresas, se colocar muitos índices a gente acaba se perdendo. Aqui já tem muito índice, né? Mas colocar mais índices, igual índices de fluxo de caixa e de tesouraria, daí acaba que gera um estresse maior e acaba que vocês podem desfocar desses aqui. Esses aqui já estão muito relacionados eles. E muitas pessoas já conhecem eles. Então, né, vamos começar pelo primeiro, que é o índice de solvência de curto prazo ou liquidez. Isso aqui vai estar focado no curto prazo. Curto prazo nós estamos falando de quê? Ativo circulante, passivo circulante. Nós queremos observar se a empresa no curto prazo ela tem condição e liquidez para trabalhar, se ela consegue pagar todas as suas dívidas, como que está funcionando o risco de curto prazo da empresa. Para isso, nós vamos ter a seguinte base. Nós temos liquidez corrente, que vai ser uma liquidez que analisa o fluxo imediato da empresa mais abrangente, de uma forma mais ampla. Depois ele vai ficar mais rigoroso com a liquidez imediata ou liquidez seca, né? Depois o índice de cobertura e o índice de caixa. O índice de caixa é estritamente restrito e só vai analisar a capacidade do caixa pagar tudo no próximo ano. Então cada um desses aqui vai ficando mais afunilado. Tem empresas que é interessante você analisar a liquidez corrente, tem outras que é melhor analisar o índice de caixa, talvez por um período de conturbado da economia, de muita oscilação, igual por exemplo preços de commodities. Daí isso daqui é interessante você estar analisando o índice de caixa também, porque se o índice de caixa mostrar uma margem aceitável, com menos risco, mesmo tendo uma oscilação no fluxo de caixa da empresa, ela não conseguindo vender, ou então conseguindo vender, mas por um preço muito baixo, você tem um risco mitigado aí. O primeiro, liquidez corrente, que é o mais abrangente. Mede a capacidade da empresa pagar suas obrigações de curto prazo, como todos os outros. Ela vai ser simplesmente pegar os ativos circulantes e dividir pelos passivos circulantes. Ou seja, quer saber o quanto de riqueza de imediato que a empresa tem, de curto prazo. Se a liquidez corrente for menor do que 1, a empresa apresenta problema de solidez. Ou seja, se ela for menor do que 1, significa que a parte de cima é menor do que a parte de baixo. Então ela já começa a ter um probleminha aí. Isso daqui pode ser aceito em algumas condições. Por exemplo, vamos supor que a empresa ela tenha uma liquidez corrente menor do que 1, mas a empresa é uma empresa de um ramo que é consistente, tem caixas que não variam tanto, sempre está ali tendo a mesma venda, é um ramo bem consolidado dela, então aceita ela ter uma liquidez corrente um pouco menor. Mas tem que observar empresa por empresa, setor por setor e o período da economia, para avaliar se isso daqui pode ser aceito menor ou se isso aí vai inferir uma característica de muito risco para a empresa. A liquidez corrente está muito associada ao giro de estoque da empresa. Isso daí é igual eu falei, se ela gira muito estoque, ela pode acabar tendo uma liquidez corrente mais reduzida, porque ela gera muito valor naquele estoque que ela tem. Regra, né? Uma regra geral para a gente levar como base. Quanto mais previsível o fluxo de caixa de uma empresa, menor a liquidez aceitável. No geral, é bacana, sim, é aceitável que seja 2. Na indústria, 1,5. E no varejo, 1. Isso daí você pode ver, né? A rotatividade no varejo é muito maior do que nas de cima, né? Mas no geral, se ela tiver em 2, é uma liquidez corrente bacana. Liquidez imediata.
Ela também vai medir a capacidade da empresa pagar suas obrigações de curto prazo, mas aqui ela não vai considerar o estoque. A liquidez imediata é o ativo circulante, mesmo do anterior, menos o estoque. Daí ele tira a relação que a liquidez corrente tinha com o giro de estoque. Porque aqui, como você tirou, você está considerando simplesmente os ativos mais líquidos da empresa, se ela tem capacidade de pagar pelos ativos mais líquidos. Se a liquidez imediata for maior do que 1, a empresa apresenta recursos financeiros que não necessitam do estoque, ou seja, ela consegue se manter no próximo período. Isso daqui é interessante, porque nesse momento de pandemia, você acaba que muitas empresas fecharam, então ela tem que mostrar que, através do ativo circulante menos estoque, ela tem capacidade para se manter. E empresas normalmente que têm baixo nível de dívida e alta liquidez imediata, ela tende a ser vista melhor e ter uma menor queda nas suas ações no mercado. Da mesma forma do anterior, né? Quanto mais imprevisível o fluxo de caixa de uma empresa, menor a liquidez aceitável. Nesse caso, a liquidez imediata, no geral, eles pedem 1, porque ela vai ser um pouco menor mesmo, que está subtraindo na parte de cima. Na indústria, eles pedem 1,5 e no varejo menor do que 1. Menor do que 1 também é aceitável, mas não quer falar que é 0,2 é interessante. É um pouquinho menor do que 1, também é aceitável. A liquidez de caixa, né? A liquidez de caixa ela mede a capacidade da empresa pagar suas obrigações de curto prazo, considerando somente o seu caixa. Isso daqui é o mais restrito de todos. Se isso aqui for muito alto, praticamente zero o risco de curto prazo da empresa, porque ela vai apresentar muito caixa e um capital de terceiros que ela tem que remunerar futuramente aí muito baixo em relação ao caixa. Ou seja, quanto mais previsível o fluxo de caixa, como sempre, né, menor o índice de caixa aceitável. Então, até a próxima aula, pessoal. Agradeço aí. Espero que tenha ajudado. Obrigado.